Rede Ramá apresenta Encontro com Deus, um novo tempo na sua vida. Apresentação, Apóstolo Walter Júnior. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, numa viagem de Santos para São Paulo, Dom Pedro I disse: independência ou morte. Essa frase ecoa, brada e proclama as verdades da nossa independência. Ser independente, ser livre, é um direito de todos, é o desejo de todos. Em 9 de janeiro deste mesmo ano, já fomentando o desejo e a intenção de ser livre, o partido, com a motivação liberal, de liberdade brasileiro, levanta 8.000 assinaturas, já fomentando as bases da liberdade, e diz a Dom Pedro para que ele ficasse no Brasil. E ele faz uma declaração de uma frase que ecoa na consciência brasileira: se for para o bem geral da nação, estou pronto. Se for para o bem geral da nação, alegria, felicidade, satisfação de todos, diga ao povo que eu fico. Eu fico para dizer e dar a vocês a condição de serem livres. E é o clamor da nação, partidariamente definido, foi para justamente ir em busca disto: liberdade e se fazer livre. Aí no dia 7 de setembro deste mesmo ano, 1822, ele proclama: é liberdade ou morte, porque a partir daqui nós caçaremos e viveremos pela liberdade. É isso que as pessoas buscam, é isso que eu, você, nós buscamos, essa consciência não partidária, mas individual, de sermos livres, de termos famílias livres, de termos vida com liberdade. É a capacidade, o conceito de ir e vir, é a condição de poder se fazer livre. O dicionário Aurélio define essa consciência de liberdade da seguinte forma: é a capacidade de não sofrer repressão ou subjugo, mas ter o direito de exercer a sua vontade e ser livre. Ser livre é o desejo de todo indivíduo. Por isso Jesus, ele nos deu a consciência da liberdade e mostrou que era a finalidade básica do seu ministério: trazer a liberdade, proclamar, não um brado às margens de um rio qualquer, mas já nas águas do Rio Jordão. O brado foi de Deus. Quem é ele? E Deus diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Porque ele, em João 3,16, vai manifestar o meu amor para que vocês sejam livres. Em contexto, podemos dizer, liberdade. Liberdade é o sonho, é a esperança, é o desejo. Liberdade é a expectativa das pessoas. É pela liberdade que as pessoas vivem para ser livres e poder viver sob a perspectiva de serem indivíduos com condição autônoma de tomar suas próprias decisões. Mas Deus nos chama para um compromisso que vai além da liberdade. É a capacidade do indivíduo ser livre para render-se à condição de submissão àquele que pode fazer da nossa liberdade
um caminho de sucesso. No princípio do livre-arbítrio, Deus fomentou essa consciência em Adão, para fazer Adão e Eva sentirem-se livres com compromisso, livres com responsabilidade. E Deus põe Adão e Eva no jardim do Éden e mostra-os a perfeição, a sublimidade, a grandeza, a magnitude da sua criação, e faz com que o jardim seja morada dele mesmo, que vinha ao virar de toda a tarde passear com Adão, fazer uma jornada, uma caminhada com Adão, para fazer com que Adão se sentisse indivíduo de um ambiente que produzia felicidade e satisfação pela liberdade. Mas a liberdade precisa de compromisso, a liberdade precisa da verdade do compromisso. Então Deus diz: Adão, você pode comer de tudo e de toda a árvore que está no jardim, Adão. Você pode desfrutar de tudo isso, mas da árvore que está no centro do jardim, você não pode comer. Era Deus chamando o homem para o livre-arbítrio, era Deus chamando o homem para a consciência da liberdade, era Deus chamando o homem para se sentir livre no ambiente que vivia, mas ao mesmo tempo se dar o direito e o dever de dizer: eu abro mão da liberdade por uma comunhão, eu abro mão da liberdade que tenho por uma intimidade. Então eu posso fazer absolutamente tudo, sou livre para ir e vir, sou livre para viver, sou livre para ter satisfação, sou livre para poder viver o regozijo daquilo que me foi dado. Mas a liberdade precisa da cláusula da responsabilidade. Então Deus diz: coma de tudo, só não coma da árvore que está no centro do jardim. Então eu quero que você entenda, Adão, Deus dizendo aspas na nossa compreensão, eu quero que você entenda, Adão, que você pode ser livre, mas a sua liberdade precisa ser incutida da sensação e do sentimento de responsabilidade. Então, para você provar que você quer andar comigo, para você provar que você deseja essa intimidade comigo, para você provar que no final de toda a tarde, na virada de toda a tarde, da grande tarde, você deseja que eu venha passear com você, então você não pode comer da árvore que está no centro do jardim. A sua liberdade precisa trazer a consciência da responsabilidade, baseada no livre-arbítrio, para que você diga com a atitude de não comer, que você prefere ou decide abrir mão desta liberdade para poder viver submetido à minha pessoa e ao que eu posso te ofertar. Em outras palavras, aquela determinação, não coma do fruto da árvore do centro do jardim, estava dizendo isto, estava dando como conotação esta verdade. Era Deus impelindo, era Deus imprimindo no caráter humano a responsabilidade de dizer: estou pronto para abrir mão da minha liberdade em favor, em detrimento, em função de ter intimidade contigo. Desejamos ser livres. A vida teve um rumo, a vida teve a sequência e consequência da sua própria existência e história. Aí nós fomos percebendo o homem se aprisionando, o homem se sentindo prisioneiro, impedido de ser livre. Deus vai formando na consciência humana a necessidade de ter nele o direito de ser livre. Ele envia profetas para cada tempo do povo que ele levantou para ser seu povo. Ele vai dando ordens, levantando profetas, arautos, juízes, homens e mulheres, com a motivação de sempre bradar em favor da liberdade do povo e dizer, em outras palavras, o que Dom Pedro I disse: liberdade ou morte, é ser livre ou morrer, ainda que continuemos vivos, mas o aprisionamento da alma nos faz mórbidos, nos faz mortos, nos faz zumbis da nossa própria existência.
Quando Dom Pedro I estava tendo essa fala, ele não tinha noção de que ele estava sendo profeta de uma verdade que proclamava o direito de ser livre ou ser prisioneiro, morto ainda que vivo, morto porque se perde a expectativa, morto porque se perde os sonhos. Quantos jovens vivendo, mas mortos na sua existência. Quantas pessoas trilhando sua história e seus caminhos, mas mortos nos seus sonhos. Quantas pessoas um dia disseram: quando eu crescer eu vou ser, e disseram que seria, e não conseguiram alcançar seus sonhos. Seus sonhos morreram, se sentiram frustrados, infelizes, incapacitados. Quantos pais, mães choram e se tornam mortos na alma, porque perderam ou vão perder seus filhos, quer seja para o mundo, para a prostituição, para as drogas ou para que segmento for. Quantas pessoas que não conseguem ser livres, vivem, mas não são livres, e se não são livres, nessa consciência dada por Dom Pedro I, se não são livres, estão mortas. Se não conseguem ter sua própria autonomia, seu próprio direito de tomar decisões e fazer-se vencer, são mortos, porque seus sonhos estão mortos, seus sonhos estão sem expectativas, seus sonhos estão frustrados. Foi exatamente isso que ele, sob a consciência profética, conseguiu ver e entender. É liberdade ou é morrer? É liberdade ou é perder a condição de continuar vivendo? É liberdade ou perder os sonhos, perder os projetos? Quantas mulheres, buscando a liberdade, escravizam-se e morrem nos seus sonhos? Já ouvimos muitas mulheres dizer que eu vou casar muito cedo, eu vou arrumar alguém para sair de casa, porque eu quero ser livre do conflito ou da crise dentro da minha casa ou dentro do meu lar. E buscando uma liberdade tola, uma liberdade infeliz, a única coisa que elas descobrem é que se tornarão ou se tornaram escravas, prisioneiras, e perderam a liberdade de poder ser quem são. Quantas pessoas vivem em função de outras, perdem o direito de ser autênticas, perdem o direito de ser livre, vivendo escravizados em favor de alguém, vivendo submetido à escravidão, sem autenticidade, sem liberdade, vivem prisioneiras de seus valores ou seus desejos de estar com quem não deveria ter a dignidade moral de lhe ter, mas tomaram decisões, vivem com alguém, ou tomaram decisões de viver em circunstâncias que os escravizam, os escravizaram ou continuarão escravizados. Liberdade ou morte? Ou somos livres ou estamos mortos? Mortos porque não podemos ser nós mesmos, mortos porque não podemos tomar as nossas próprias decisões, mortos porque não podemos ir e vir segundo o clamor de nossas próprias almas. Morremos para os nossos sonhos, morremos para as nossas expectativas. O que Dom Pedro não sabia é que ele estava sendo, além de um homem que estava colocando o Brasil na rota de uma nova perspectiva, na rota de novas possibilidades, rompendo com laços escravizadores das cortes ou do domínio e do Império Portugal. Ele estava simplesmente planejando sua própria existência, sonho e intenção de se projetar imperador da nação brasileira. Havia muito mais nele do que o desejo de fazer o Brasil ser livre. Havia também o desejo de ser imperador, o desejo de tomar na força ou à força o direito de ser quem ele se tornaria a ser. Mas o que ele não sabia é que ele estava sendo arauto de grandes verdades. Ele estava trazendo para um novo contexto de liberdade a nação que foi e será a expectativa de grandes outras nações, a expectativa em vitalidade, vida em diversos aspectos. O que ele não sabia é que no futuro dele, hoje no nosso passado, em 9 de março de 1948, ele seria o gestor, por intermédio de Oswaldo Aranha,
do homem que colocaria o Brasil no cenário espiritual, quando este então, articulando os projetos de Deus, reconstitui o direito de Israel se tornar nação. O Brasil, um país de homens e mulheres apaixonados, gente simples, mas ao mesmo tempo pessoas nobres, pessoas que desejam ser livres, pessoas que continuam desejando ser livres, pessoas que desejam e continuam desejando viver sonhos, realizações, seus projetos de vida, mas sempre ecoará sobre os homens e mulheres que decidem vencer a frase: é liberdade ou morte. É liberdade ou morte. Na segunda frase, considerada colossal de Dom Pedro I, em que ele diz: se for para o bem geral da nação, alegria, satisfação e felicidade de todos, diga ao povo, fala com o povo, declare ao povo que eu fico. Eu vejo nessa palavra uma fala profética que retratava o entendimento e visão de alguém que antes dele, muito antes dele, quase 2000 anos antes dele, teve a mesma motivação, gerado e gestado pela verdade posta e imposta para mim e você, todos nós, a partir da fala de Jesus, que traz a visão profética de Isaías capítulo de número 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, fazer com que os cativos sejam livres. É como se Ele estivesse reproduzindo essa fala. O Espírito do Senhor é sobre mim para trazer liberdade e fazer as pessoas serem livres, romper com as cadeias das pessoas, tirar as pessoas da escravidão. É como se ele estivesse reproduzindo essa fala. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Aí Jesus não deixa por menos, porque se essa palavra foi profética, sob a perspectiva da revelação do profeta que era messiânico e apontava para Jesus, o próprio Jesus então tem a mesma fala. Lucas capítulo de número 4, verso 18 e 19, diz assim: Jesus dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vida, da visão aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu percebo na fala de Isaías, na fala de Jesus e nos projetos e intenção de Dom Pedro I a mesma intenção: trazer liberdade, liberdade que muda a história, liberdade que produz vida, liberdade que traz satisfação às pessoas, liberdade que tira as pessoas da prisão e das cadeias e fazem com que as pessoas se tornem felizes em poder viver. Muitas são as pessoas que vivem desejando morrer, muitas são as pessoas que vivem desejando encontrar uma solução para os seus problemas, uma saída para as suas necessidades. Mas quando Jesus, ele se impõe dessa forma, ele está dizendo: é possível ser livre, é possível viver a transformação para produzir liberdade. Liberdade ou morte é a consciência profética de um homem que lutou pelos interesses de uma nação para se tornar livre, ainda que os seus projetos eram muito mais do que isto mesmo. Mas se eu e você parássemos para refletir nesta fala,
liberdade ou morte. Ou se eu e você parássemos para refletir nesta fala de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para transformar as vidas daqueles que estão escravizados. Nós pararíamos para entender que tudo isso se resume pelo desejo de Deus nos ver livres. Livres de quê? Quais são as visões de Jesus para reproduzir em nós a consciência da liberdade? João capítulo de número 10, verso de número 10, o próprio Jesus declara o seguinte: o inimigo, ele veio senão a matar, a roubar e a destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aí eu fiquei tentando entender, sem ser técnico, exegético, na intenção de avaliar textualmente isso, mas parar para fazer uma reflexão da intenção moral e espiritual de Jesus em dizer: eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham vida com abundância. Jesus estava falando para pessoas vivas. Jesus estava falando para judeus, para homens e mulheres que sabiam o que era lutar pela sua própria existência. Mas Jesus estava falando para um povo prisioneiro, um povo escravo, um povo submetido ao rigor da escravidão produzida por uma nação feroz, voraz em destruir. Jesus se volta para a nação judaica e diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês possam viver. Eu vim para que vocês sejam livres. Livres da escravidão, livres do sofrimento, livres do peso e do jugo que os faz sofridos. Eu vim para que vocês sejam livres e sejam livres para poder viver. Tentando entender isso sob a perspectiva da nossa realidade, filhos, o que é ouvir Jesus dizer hoje para mim e para você: eu estou aqui para que você seja livre. Eu estou aqui porque Satanás veio matar, roubar e destruir, mas estou aqui para que você tenha vida e tenha vida em abundância. O que poderia nos tirar a satisfação de sermos livres? O que poderia nos roubar o direito da nossa própria liberdade? Quando em um mundo, quando em um tempo, quando num momento da existência humana tão humanista, tão egocêntrica, uma geração de indivíduos tão amantes de si mesmos, tão consumidos pelo desejo de serem indivíduos de si mesmos, autorrealizados, indivíduos da construção da sua própria existência. Comigo, qualquer outra pessoa é invisível. O que é isto? Indivíduos que se deem ao luxo de viver o tempo de uma sociedade consumista, uma sociedade que mergulha em busca da sua própria realização, da sua própria satisfação, uma sociedade doente, uma sociedade amarga, uma sociedade infeliz, uma sociedade que faz criança não ser criança, uma sociedade que faz meninas ainda crianças se tornarem projetos de mulheres, uma sociedade que faz com que as crianças não tenham mais a predisposição de serem felizes com coisas simples, mas nessa consciência digitalizada, uma sociedade mergulhada nos conceitos digitais que aprisionam a alma e tiram o brilho e a satisfação da criança ser criança, e produz em um tempo de
frenesi de alma, projetos de homens e mulheres ainda em tenridade. Uma sociedade infeliz, que as pessoas não cumprem as etapas dos seus tempos. Um tempo em que meninas se tornam mães, sem descobrir a satisfação do que é ser feliz com brincadeiras simples. Um tempo em que meninos que deveriam estar brincando, estão fomentando, fortalecendo um desejo absurdo, intenso, voraz, de uma libido sexual aflorada por uma sociedade que empurra as pessoas para serem o que não é para ser. Esta é a sociedade, uma sociedade que aprisiona, uma sociedade que faz crianças serem prisioneiras do desejo de ser o que não são, uma sociedade que faz as mulheres serem prisioneiras de uma liberdade que não existe para ninguém, uma sociedade que faz homens desejar viver um contexto de vida em busca de algo que nunca será alcançado, satisfação única e exclusiva pessoal, prisioneiros de si mesmos, prisioneiros da sua própria existência. Somos prisioneiros da própria essência de uma sociedade que produz um comportamento de vida que faz mais pessoas infelizes do que pessoas felizes. Busca-se a felicidade em tudo, de qualquer forma, em todas as coisas, mas como o ser humano vai sempre ficando prisioneiro de si mesmo, a única coisa que se descobre é que essa felicidade não se acha. Prisioneiros de nós mesmos. Aí chega Jesus: eu vim para que vocês sejam livres, porque eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Eu vim para que vocês se satisfaçam com as coisas simples. Eu vim para que vocês sejam felizes em ser quem são. Eu vim para que vocês sonhem sonhos que realmente possam ser alcançados. Eu vim para que vocês tenham maturidade e saibam lidar com a vida e saibam lidar com as circunstâncias. Aí Salomão diz: tranquilo é o sono do homem que trabalha, porque mais vale, diz Salomão, um bom nome, a honra de um homem, do que toda a fortuna do mundo. Então Jesus chega para dizer: eu vim para que vocês sejam simples, eu vim para que vocês se amem, eu vim para que vocês aprendam a viver as vidas de vocês com facilidade, com tranquilidade, sem peso. É viver, é ser livre ou é morrer? Independência para nós ou morte? É Jesus nos dar o direito de ser livres, ou é morrer na nossa angústia? Ou é morrer na nossa infelicidade? Ou é morrer em uma busca que nunca vai se ter resposta? Ou é ser livre, ou é adquirir independência, ou é em busca de algo que é fútil, amargo, infeliz, e por mais que as pessoas tentem alcançar, nunca conseguirão. É independência em Cristo, ou morrer nas drogas. É independência em Cristo, ou morrer na prostituição. É independência em Cristo, ou morrer na futilidade da amargura de se desejar o que não se pode ter. É morrer, é ser independente, ou morrer no comportamento de uma sociedade que nos dá ritmo frenético para ir em busca daquilo que não é tempo de conquistar. Pessoas que lutam pelos sonhos de querer o que se leva uma vida toda para possuir. Mas as pessoas querem incessantemente que aconteçam no seu tempo, infelizes de si mesmo, prisioneiros das suas próprias ilusões. Prisioneiros somos das nossas próprias amarguras, prisioneiros somos dos nossos próprios comportamentos, que nos empurra para viver ou fazer aquilo que pensamos ser certo. E quando desejamos fazer o que pensamos ser certo, não ouvimos ninguém,
nossos pais passam a ser pessoas que não sabem o que é melhor para nós. As pessoas que nos amam são as pessoas que passam a ter menos valor dentro desse contexto, porque somos prisioneiros do nosso egoísmo, somos prisioneiros da falência da nossa alma, somos prisioneiros da nossa frustração, somos prisioneiros da necessidade de obter algo pelo qual lutamos de forma inescrupulosa, sem limites, nos entregamos de corpo e alma, sem perceber que a única coisa que estamos construindo são cadeias para nós mesmos. A única coisa que estamos construindo são prisões para as nossas existências, dores, frustrações, geração de homens e mulheres melancólicos, amargos, depressivos, porque constrói suas próprias prisões. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Eu vim para que vocês sejam livres, pois é independência ou é morte. A única pessoa que pode dar independência para que nós não morramos é Jesus de Nazaré. Yeshua é a razão da nossa liberdade, Yeshua é a razão do nosso sucesso, Yeshua é a razão da vitalidade da nossa história. Mas liberdade se constrói com sofrimento. 9 anos Dom Pedro I exerceu o know-how, o direito de ser imperador da nação brasileira. O Brasil sofreu nesse período e percurso, guerras se estabeleceram, o povo ficou sofrido, o governo se definiu exclusivamente para os catedráticos e ricos da época. Naquele conceito de liberdade ou morte, foi construído dor e foi construído sofrimento para a nação brasileira. Um dia Jesus, na construção da liberdade, que hoje nos dá direito de sermos livres para a eternidade, ele disse na cruz: Pai. Em outras palavras, ele disse: tudo que tu mandou eu fazer, eu fiz. Então ele disse: Pai, está consumado. A liberdade, ela gera a pulsão vital do sofrimento. A liberdade que eu e você desejamos foi construída e conquistada na cruz. A cruz é o direito de sermos livres. A cruz nos dá como símbolo a razão, no sacrifício de Jesus, a razão de sermos felizes, pois o castigo que estava sobre Jesus nos trouxe paz. Pelas pisaduras sangrentas e sofridas de Jesus, nós somos sarados. Somos sarados pelo direito do sofrimento que nos produziu liberdade. A minha e a sua liberdade foi construída com sofrimento. Então, a liberdade que eu e você queremos, ela vem com a carga da renúncia de querer ser quem desejamos ser, pois o próprio Jesus disse: se nós quisermos ir a Ele, precisamos tomar a nossa cruz, negarmos-nos a nós mesmos e o seguirmos. Então toda liberdade vem recheada de renúncia. Toda liberdade vem recheada de autocondição, autodecisão, de se fazer renunciar daquilo que se deseja, daquilo que se propõe, para realmente viver nossas renúncias. Pais que querem filhos de sucesso precisam renunciar suas luxúrias, seus desejos de serem quem são. Pais que desejam filhos que vão tomar as cadeiras da condição de príncipes desta nação, terão que padecer e terão que viver sua liberdade em profundo clamor, intercessão e trabalho para que seus filhos tenham uma vida para dar certo.
Pais que vivem sua própria existência, egoísmo, luxúria, nunca verão sua linhagem ter sucesso. Hoje, muitos pais choram, sofrem a desilusão das perdas, sofrimentos, tristezas, amarguras de seus filhos. Mas se pararmos para pensar, acabamos construindo a própria infelicidade dos nossos filhos quando desejamos ser quem queremos ser. Deus não nos dá o direito de ser quem somos ou que desejamos ser. Ele nos ensina a sermos pessoas de honra, pessoas que sabem viver sob princípios, pessoas que aprendem a renunciar suas luxúrias, seus pecados, suas satisfações, pessoas que aprendem a viver com dignidade, com moralidade, com princípios éticos e morais que lhe permitam ter a benevolência do Senhor. Ser livres exige responsabilidade, mas Jesus disse: eu vim para que vocês sejam livres, eu vim para que vocês vivam e vivam plenamente, tenham vida abundante. Fiquem de pé, por favor. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre. Diga: minha liberdade requer responsabilidade. Diga: minha liberdade requer responsabilidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que você seja livre. E eu vou confrontar você agora com a verdade que já foi dita. O maior algoz o maior responsável pela minha e pela sua prisão somos nós mesmos. O maior responsável por minhas prisões sou eu mesmo. O maior responsável por suas prisões é você mesmo. Quando você toma decisões ou manifesta comportamentos que te faz prisioneiro, você é o maior responsável pelas suas prisões. A única forma de sermos livres é entendermos que a única pessoa que pode nos fazer livres, inclusive de nós mesmos, é Jesus. Buscamos uma liberdade, e ecoa e continua ecoando a frase: independência ou morte. Ou você se torna independente em Cristo, ou você morre. Ou você se torna independente em Cristo, ou você falece nas suas próprias prisões, falece nas reações dos seus comportamentos. É ser independente ou morrer. Jesus te chama para ser independente. Jesus te chama para que você tenha vida e tenha vida com abundância. Ser livre é uma decisão. Quando Deus mandou Moisés ir ao Egito libertar o povo, porque sempre é projeto de Deus libertar as pessoas, povo prisioneiro, encarcerado, um dia Deus disse: chega dessas prisões, vai lá, Moisés, e liberte o meu povo. Todos os dias Deus está dizendo: vai lá, meu filho, e liberte esta vida. Todo dia Jesus está proporcionando um recurso, um meio para te libertar, porque é vital, está intrínseco, está existente na alma, no espírito, na essência, na natureza do caráter de Jesus, produzir liberdade, fazer as pessoas serem livres. Mas ser livre começa em uma decisão. Quando Deus mandou Moisés
Ele mandou Moisés fazendo milagres para que as pessoas acreditassem e tomassem decisões. Eu quero ser livre. Quando Jesus veio fazer milagres, veio exercer seu ministério, ele veio fazendo milagres para que as pessoas decidissem: eu quero ser livre. Ser livre é uma decisão. E às vezes a primeira decisão que precisamos tomar é sermos ou nos tornarmos livres de nós mesmos. Livres dos comportamentos que assumimos de erro. Livre da escravidão sexual, livre da escravidão do homossexualismo, livres da escravidão das drogas, livres da escravidão da traição conjugal, livres do desejo incansável, infreável de querer ter o que não se pode ter, livres do consumismo, livres da nossa própria essência, livres da imoralidade, livres das cenas imorais, livres da escravidão da mídia, livres da escravidão das redes sociais. Nos tornarmos livres impõe-nos uma decisão: se realmente eu quero ser livre. Se eu quero realmente ser livre, eu só serei livre quando eu aprender a tomar decisões para mudar de comportamento. Pois é independência ou é morrer? É independência ou é morrer? É adquirir independência ou continuar prisioneiro e escravo do modelo de vida que muitos aqui estão vivendo. É adquirir independência ou continuar prisioneiro, morto na alma, de quem estamos nos tornando, dos comportamentos que temos desenvolvido. É ser livre ou morrer. E Jesus hoje está te perguntando, pelo menos está fazendo ecoar na sua mente: independência ou morte? O que você opta? Para o que você vai optar? Ser independente ou morrer? Ser independente é adquirir o direito de ser livre, e a liberdade que você quer em si mesmo você não consegue, só Jesus pode te dar. Independência para o seu casamento que morreu, independência para o seu filho que está nas drogas, independência para você que está no pecado, independência para você que está cansado de viver na prostituição, independência para você que não tem mais alegria. É independência ou morrer. Só Jesus pode te dar essa independência. Eu quero convidar você a viver essa independência, a construir o direito de ser livre, pois Jesus disse: eu quero te dar vida, eu quero te fazer livre, eu quero te dar vida com abundância. Então você, meu irmão e minha irmã, talvez você esteja vivendo um momento da sua vida em que precisa ecoar na sua história o brado dado por D. Pedro I, que hoje se torna frase do Espírito Santo na sua alma: independência ou morte. Do que você precisa ser livre? Do que você precisa ter liberdade? Do que você precisa ser liberto? Qual cadeia, prisões, amarras você precisa que se rompa na sua história? Hoje Jesus quer te libertar. Hoje Jesus quer mudar a sua história. E eu quero convidar você a ser transformado pelo impacto do poder de Jesus que gera libertação. Você que está nos visitando, possivelmente você está nos visitando porque você quer ser livre e você não suporta mais ser prisioneiro, prisioneiro de si mesmo, da sua existência, do seu pecado, do seu sofrimento. E eu quero te convidar para que você seja livre. Eu quero te convidar para que você viva a liberdade e não viva mais a condição de morrer.
É ser livre ou morrer. É independência ou morte. Para o que você vai optar? Eu te convido a optar pela independência que Jesus pode gerar em você. E quero te convidar a vir aqui, que eu quero orar com você. Você que está com seu casamento prisioneiro, com a sua alma prisioneira, com seus filhos prisioneiros nas drogas. Você que está prisioneiro na enfermidade e precisa de um milagre para a sua vida. Você que precisa de Jesus. Você que precisa que um milagre aconteça na sua história. Eu quero te convidar, vem cá que eu quero orar com você. Eu quero que você viva a libertação promovida por Jesus. Eu quero que você tenha realmente liberdade e você não conheça a morte que as circunstâncias possam produzir em você. Quero orar por você e abençoar você. Agora você, meu irmão e minha irmã, que precisa realmente viver, ser livre da situação que você está, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Do que você precisa ser livre hoje? De qual condição você precisa ser livre? De que situação você precisa que o Senhor te liberte? É vida e vida com abundância. Do que você precisa para ser livre? De que situação você precisa que Jesus liberte você hoje? Você precisa de um milagre, então você hoje está conosco para ser livre. É ser livre ou morrer. Independência da situação que você está ou morte. Fale com o Senhor de que você precisa ser livre hoje. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso de libertação. Eu preciso me tornar livre, porque as cadeias desta situação me aprisionaram. Eu preciso ser livre. Livre, livre, livre. Com seus olhos fechados, eu proclamo a justiça de Deus sobre a sua vida. Hoje Jesus, não Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, mas Jesus está dizendo: é independência para você. Hoje Jesus está te trazendo a condição de ser livre. Eu profetizo sobre a sua vida a liberdade que você precisa. Eu declaro a justiça do Senhor, o milagre do Senhor. Este problema e esta situação que você está confessando ao Senhor agora são cadeias que vão se romper, são amarras que vão se soltar, são correntes que estarão sendo partidas agora, porque hoje é o dia da sua independência, é o dia da sua libertação e é o dia de você viver, porque para você será independência e vida, independência e vida, independência e vida. Eu profetizo sobre você a independência produzida por Jesus e a vida de Jesus gerada em você. E se você recebe, eu proclamo a solução do seu problema, eu proclamo a quebra das suas correntes, eu proclamo as suas cadeias rompidas agora, e você está livre para servir a Jesus. A bênção está sobre você, e se você recebe, faça alguma coisa, porque Deus decidiu mudar a sua história. Diga: eu estou livre. Repita: eu estou livre. Repita mais uma vez: eu estou livre. Diga: Jesus me fez livre. Diga então: para mim. Repita: para mim é independência e vida. Aplaudam o Senhor. Amém. Bom estar com vocês. Eu quero proclamar o milagre de Deus sobre a sua vida. Amados, quero convidar você a ser participante fielmente dos projetos de expansão desta igreja. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas.
Gere um milagre na sua direção. Faça a semeadura de mudança da sua história, pois eu quero te abençoar para isso, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este povo, para que o milagre do Senhor os alcance e eles sejam cooperadores e participantes dos projetos do Senhor na terra. Leva os teus filhos embaixo da tua unção e proteja-os embaixo do manto do teu cuidado, para que nenhum mal lhes ocorra. Que nestes 7 dias que estão por vir, sejam os teus filhos alcançados pelo milagre do Senhor, e que a unção do Senhor abra as portas da independência que os teus filhos necessitam viver, seja aquilo que eles têm necessidades em qualquer área, milagres que venham como respostas para os teus filhos viverem as conquistas que eles têm direito, e que nestes 7 dias que estão por vir, venha a resposta do Senhor para as suas necessidades, e eles vejam o Senhor lhes responder com a realização do milagre, pois eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor vos alcance, vos abençoe, vos acompanhe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Rede Ramá apresentou Encontro com Deus, um novo tempo na sua vida. Apresentação: Apóstolo Walter Júnior.